Antes de eu mergulhar nas profundezas da minha memória e contar a vocês como o cheiro de leite e açúcar cozinhando lentamente em um tacho de cobre salvou a minha vida e a dos meus 6 filhos, eu preciso lhes pedir algo. Se histórias de superação, de gente que dobra, mas não quebra, tocam o seu coração, considere se inscrever neste canal. É a força de vocês que me permite sentar aqui hoje e partilhar a minha jornada. Agora, fechem os olhos e venham comigo para a sala mais fria e assustadora em que já pisei. A sala do Dr. Álvaro cheirava a charutos caros e a uma autoridade que eu nunca conhecera. O ar-condicionado, um luxo inimaginável na Mogi Guaçu do meu tempo, arrepiava a pele dos meus braços nus, mas o calafrio que percorria a minha espinha não vinha do frio, vinha do olhar dele. Um olhar que me desnudava, não com desejo, mas com a precisão de um açougueiro avaliando um pedaço de carne no balcão. As minhas mãos, calejadas de lavar roupa e amassar pão, estavam suadas e repousavam sobre o meu colo, inúteis. Eu as escondia sob a saia desbotada do meu melhor vestido, o único que não tinha remendos visíveis. Dr. Álvaro, um homem corpulento, de cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina e um anel de ouro maciço que brilhava no dedo mínimo, sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos pequenos e calculistas. Então, Zilda, ele disse, a voz um barítono untuoso que parecia sujar o ar. A situação está difícil, não é mesmo? Roberto, que Deus o tenha, era um bom homem, mas não era previdente. Cada palavra era uma pequena facada. Previdência. Que palavra amarga para quem vivia do salário contado de um trabalhador braçal. Roberto era o homem mais forte e honesto que eu conheci. O seu suor construiu nossa pequena casa. Seu riso enchia nossos dias. Previdência era um luxo que não cabia em nosso orçamento, espremido entre feijão, arroz e os sapatos que as crianças perdiam a cada 6 meses. Eu assenti, incapaz de formular uma frase. A minha garganta estava seca, um nó de desespero e humilhação se formando ali. Eu estava naquela sala de mogno, debaixo daquele lustre de cristal, porque o dono da venda não me fiava mais. O aluguel estava atrasado 2 meses, e a pequena Luísa, minha caçula de 4 meses, chorava com uma fome que o meu leite ralo já não aplacava. Eu tinha vindo pedir um emprego, qualquer coisa, limpar o chão, lavar as janelas daquele casarão que ele chamava de lar. Eu faria qualquer coisa. Eu entendo, minha filha. Uma mulher jovem, bonita. Ele continuou, inclinando-se sobre a mesa maciça, o cheiro do charuto ficando mais forte. Com tantas bocas para alimentar. 6, não é mesmo? É uma carga pesada demais para ombros tão delicados. Ele estendeu a mão e, por um instante de pânico, pensei que ele ia tocar a minha. Em vez disso, ele ajeitou um peso de papel de mármore. O gesto era casual, mas o seu olhar era fixo, intenso. Um emprego formal. É complicado, Zilda. Burocracia, encargos. Não tenho uma vaga no momento. O chão pareceu sumir sob os meus pés. O ar saiu dos meus pulmões em um sopro silencioso. Era o fim. Eu já podia ver o rosto dos meus filhos, a confusão nos olhos de Carlos, o mais velho, a fome no choro de Luísa. Mas, ele continuou, fazendo uma pausa dramática. Eu sou um homem de bom coração e admiro a sua coragem. Ele saboreou a palavra como se fosse um vinho raro. Eu posso ajudá-la. Posso garantir que a sua despensa nunca mais fique vazia. Posso garantir que seus filhos tenham sapatos novos e material para a escola. Uma centelha de esperança, frágil e perigosa, acendeu-se no meu peito. Eu levantei o olhar, encontrando o dele. Como, doutor? Eu trabalho dia e noite se for preciso. Ele riu, uma risada baixa, gutural. Não, não. Nenhum trabalho pesado. Eu só preciso de companhia. Alguém para conversar, para alegrar as minhas noites solitárias. A minha esposa, como você sabe, vive doente, em sua própria redoma. Seria um arranjo discreto, uma ajuda mútua. O ar-condicionado parou de zumbir. Ou talvez tenha sido o meu coração. O silêncio na sala era ensurdecedor, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio, marcando os segundos da minha dignidade se esvaindo. A proposta dele pairava no ar, venenosa e pegajosa como teia de aranha. Ele não me oferecia um emprego. Ele me oferecia uma jaula dourada. E o preço era a única coisa que me restava. O respeito por mim mesma, a memória de Roberto. Imagens dos meus filhos passaram pela minha mente como um filme mudo.
O sorriso banguela de Pedro, a forma como Ana trançava os cabelos de Marina, o jeito sério de João tentando consertar um brinquedo quebrado, o olhar de Carlos, já tão cheio de uma responsabilidade que não deveria ser sua. E Luísa, meu bebê, tão pequena e frágil. Eles mereciam tudo, mas não mereciam uma mãe que se vendesse. Eu me levantei. As minhas pernas tremiam, mas a minha coluna estava ereta. Pela primeira vez naquela sala, eu me senti mais alta que ele. O meu queixo erguido, os meus olhos, agora secos e firmes, encontraram os dele. Agradeço a sua generosidade, Dr. Álvaro, eu disse, e a minha voz saiu clara, sem um pingo de hesitação. Mas a minha companhia e as minhas noites pertencem à memória do meu marido e aos meus filhos. Eu prefiro pedir esmola na porta da igreja a aceitar a sua proposta. O sorriso dele desapareceu. O rosto se tornou uma máscara de desprezo. Sua tola. Orgulho não enche barriga. Você voltará. A fome a trará de volta, rastejando. Eu me virei e caminhei em direção à porta pesada de madeira. Cada passo era uma vitória. A minha mão, agora firme, girou a maçaneta de bronze polido. Ao sair daquela sala gelada e voltar para o calor sufocante da rua, eu não tinha 1 centavo a mais no bolso. Pelo contrário, eu tinha perdido a minha última esperança de um auxílio fácil, mas eu saí de cabeça erguida. Eu saí mais rica do que entrei, porque eu carregava comigo a minha integridade intacta. E naquele momento, sob o sol impiedoso de Mogi Guaçu, eu não sabia como, mas jurei a mim mesma que a fome jamais me faria rastejar. O asfalto da rua parecia derreter sob as minhas sandálias gastas. O bafo quente que subia do chão era o mesmo que eu sentia no peito, uma mistura de raiva e pânico. A humilhação na sala do doutor. Álvaro ainda ardia na minha pele, mas era a imagem dos meus filhos que me impulsionava para frente, um passo de cada vez, sem rumo, apenas para longe daquele prédio imponente. Para entender a profundidade do meu desespero naquele dia, é preciso voltar alguns meses no tempo. Apenas 6 meses antes, a minha vida era simples, mas completa. A nossa casinha, no final de uma rua de terra no bairro do Tucura, não era grande, mas era farta de risadas. Roberto saía para a olaria antes do sol nascer. O cheiro de café fresco e o barulho da sua bicicleta eram a trilha sonora das nossas manhãs. Eu passava o dia numa dança coreografada entre tanques de roupa, o fogão a lenha e as demandas intermináveis de 5 crianças, com Luísa crescendo segura e quentinha na minha barriga. Roberto era um gigante gentil. As suas mãos, grossas e rachadas pelo trabalho com o barro, sabiam como consertar um telhado, mas também como afagar os cabelos de Marina, ou segurar a mãozinha de Pedro para ensiná-lo a desenhar um círculo. À noite, exausto, ele se sentava na varanda com Carlos, o nosso primogênito de 12 anos, e contava histórias do céu, apontando estrelas e constelações. Ele dizia a Carlos: "O trabalho na olaria é pesado, meu filho, mas o seu trabalho vai ser com a cabeça. Você vai estudar, vai ser alguém." A nossa felicidade era feita de coisas pequenas: o bolo de fubá no domingo à tarde, a pescaria no rio Mogi Guaçu, a forma como a casa inteira se unia para torcer pelo Guarani no rádio de pilhas. A vida era dura, o dinheiro era sempre curto, mas éramos uma fortaleza. Éramos uma família. A notícia chegou numa terça-feira chuvosa. Eu estava estendendo a última leva de fraldas no varal improvisado da cozinha, quando 2 homens da olaria pararam o carro em frente ao nosso portão. O chapéu na mão, o olhar baixo. Eu soube antes mesmo que eles dissessem. O coração de uma mulher sabe. Um andaime que cedeu. Uma queda. Foi rápido, eles disseram. Ele não sofreu, eles disseram. Palavras vazias que ricocheteavam nos meus ouvidos, enquanto o meu mundo se desfazia em silêncio. Luísa nasceu 2 semanas depois, num parto melancólico, trazendo uma nova vida a uma casa de luto. Ela nunca conheceria o colo do pai, o som da sua risada grave. A viuvez aos 34 anos me atingiu como uma onda violenta. De um dia para o outro, eu não era apenas a Zilda, esposa do Roberto. Eu era a viúva Zilda, com 6 filhos para criar. Carlos, com seus 12 anos, tentava ser o homem da casa, o olhar sério e preocupado em um rosto ainda de menino. Marina, com 10, tornou-se minha segunda em comando, cuidando dos mais novos com uma maturidade assustadora. João, de 8, e Ana, de 6, pareciam perdidos, refugiando-se em um mundo de brincadeiras silenciosas. Pedro, com 4,
Ainda perguntava todas as noites quando o papai voltaria da viagem longa. E Luísa, a minha pequena, era um pacote de necessidades, um lembrete constante e doloroso do amor que havíamos perdido. O pouco dinheiro da indenização da olaria foi-se como água entre os dedos. O enterro, as dívidas na venda, o remédio para a tosse de Ana. Quando o último trocado se foi, o desespero começou a bater na porta. Primeiro timidamente, depois com a insistência de um cobrador. As noites eram a pior parte. Depois que as crianças finalmente adormeciam, o silêncio da casa era um peso físico. Eu me sentava na cozinha escura, o cheiro de Roberto ainda impregnado na sua cadeira de balanço, e o medo me consumia. Medo da fome, do frio, da doença. Medo de falhar com eles. Medo de não ser o suficiente, de não ser forte o bastante para ser pai e mãe. Foi nesse abismo de medo que a ideia de procurar o Dr. Álvaro surgiu. Ele era o homem mais rico da cidade, cliente da olaria, sempre cumprimentava Roberto com uma falsa cordialidade. Na minha ingenuidade, na minha agonia, eu pensei que ele poderia ter um coração tão grande quanto a sua casa. Pensei que ele poderia ver a minha situação e oferecer uma mão, um trabalho, uma chance. Agora, andando sem rumo sob o sol escaldante, eu via a minha tolice. A mão que ele me ofereceu era suja, e a chance que ele propôs era uma sentença. Mas, ao revisitar a dor da perda de Roberto e o peso da minha nova realidade, algo mudou dentro de mim. O medo não desapareceu, mas a raiva, a indignação daquele encontro forjou algo novo nele. Determinação. Eu não era mais apenas a viúva assustada. Eu era uma leoa protegendo suas crias. Eu não tinha um plano, não tinha dinheiro, não tinha ajuda. Mas eu tinha 6 pequenos motivos para lutar e a memória de um homem bom para honrar. E naquele momento, eu decidi que não importava o quão baixo eu caísse, eu jamais me ajoelharia. Eu encontraria um caminho. Por eles, por Roberto, por mim. Meus pés me levaram, sem que eu percebesse, até a Praça Rui Barbosa, o coração pulsante de Mogi Guaçu. Sentei-me em um banco de madeira, debaixo da sombra rala de um ipê, e observei a vida seguir o seu curso indiferente ao meu drama. Crianças corriam atrás de pombas, casais passeavam de mãos dadas, o homem do sorvete anunciava seu produto com uma buzina desafinada. Tudo parecia tão normal, tão distante do caos que se instalara em minha alma. Virei a minha bolsa de tecido surrado de cabeça para baixo. Algumas moedas caíram na minha mão, o suficiente para um pão, talvez 2. E foi então que senti o toque frio e familiar na ponta dos meus dedos. A aliança. Era a única joia que eu possuía. Uma argola de ouro simples, fina, já gasta pelo uso constante. Roberto a comprara com o suor de meses de trabalho extra, parcelada em tantas vezes que perdemos a conta. Lembro-me do dia do nosso casamento, na pequena igreja de São Judas. As mãos dele tremiam um pouco ao deslizar o anel no meu dedo. Seus olhos brilhavam mais que o ouro polido. É para sempre, Zilda, ele sussurrou. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. As palavras ecoaram na minha mente com uma ironia cruel. A pobreza havia chegado, implacável, e a tristeza era a minha companheira constante. E agora, o símbolo do nosso para sempre era a minha única esperança de um amanhã. Vender a aliança parecia uma traição. Era como vender um pedaço de Roberto, um pedaço da nossa história. As lágrimas que eu segurei na sala do Dr. Álvaro finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu chorei pela perda do meu marido, pela inocência perdida dos meus filhos, pela dureza de um mundo que me forçava a tomar uma decisão como aquela. Fiquei ali, sentada no banco, por um tempo que não sei medir. O sol começou a baixar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O movimento na praça diminuiu. A decisão precisava ser tomada. O estômago vazio dos meus filhos roncava mais alto que a minha dor sentimental. Com o coração pesado como uma pedra, levantei-me e caminhei em direção à Rua 15 de Novembro, o centro comercial da cidade. As vitrines das lojas começavam a se acender, exibindo roupas e sapatos que pareciam de outro planeta. O meu destino era uma portinha espremida entre uma farmácia e uma loja de tecidos. A joalheria Confiança. O sininho acima da porta anunciou a minha entrada. O homem atrás do balcão, um senhor de óculos na ponta do nariz e um colete puído, ergueu os olhos do seu trabalho minucioso. O cheiro de metal polido e produtos químicos encheu minhas narinas. Boa tarde, murmurei, a voz falhando.
Boa tarde, senhora. Em que posso ajudar? Minha mão tremeu ao estendê-la sobre o balcão de vidro. Abri a palma da mão, revelando a aliança. O brilho dourado parecia opaco sob a luz fria da loja. Eu gostaria de vender isso. O joalheiro pegou o anel com uma pinça, como se fosse um artefato delicado. Colocou um monóculo no olho e o examinou. O silêncio era terrível. Cada segundo parecia 1 hora. Ele o pesou em uma pequena balança de precisão. Fez algumas anotações em um pedaço de papel. O processo todo foi frio, impessoal, desprovido de qualquer emoção. Para ele era apenas ouro. Para mim, era uma vida inteira. É um bom ouro, 18 quilates. Ele disse finalmente, tirando o monóculo. Mas é leve. Posso lhe oferecer... Ele fez uma pausa, rabiscando mais alguns números. O valor que ele disse me pareceu, ao mesmo tempo, uma fortuna e uma miséria. Uma fortuna porque compraria comida por algumas semanas. Uma miséria porque não havia dinheiro no mundo que pagasse o que aquele anel significava. Eu assenti, incapaz de falar. Ele contou o dinheiro em notas pequenas e gastas, empilhando-as sobre o veludo preto do balcão. Enquanto eu recolhia o dinheiro, meu olhar caiu sobre a minha mão esquerda. Nua. O dedo anelar parecia estranhamente leve, vulnerável. Uma marca mais clara na pele era o único vestígio de que, um dia, a promessa de Roberto esteve ali. Saí da joalheria sentindo um vazio que ia muito além da ausência do anel. Eu tinha trocado o símbolo do meu passado pela chance de um futuro. Ao caminhar de volta para casa, apertando as notas dentro do punho, eu não sentia alívio. Sentia-me amputada. Mas ao virar a esquina da minha rua e ver a luz fraca do lampião da cozinha acesa, eu soube que tinha feito a coisa certa. Lá dentro, 6 corações pequenos confiavam em mim. E por eles, eu sacrificaria qualquer coisa. O ouro se fora, mas o amor que ele representava, esse, ninguém jamais poderia comprar ou tirar de mim. O caminho do centro até a minha casa foi uma peregrinação. A primeira parada foi no armazém do seu Otávio. O mesmo homem que dias antes tinha me negado o crédito com um olhar pesaroso, agora me recebeu com um sorriso amarelo ao ver as notas na minha mão. Eu não o culpava. Ele também tinha uma família para sustentar e contas para pagar. Com a determinação de um general planejando uma batalha, eu comecei a encher a cesta. Saco de arroz, de feijão, de fubá, farinha de trigo, muita farinha, açúcar, café, óleo, um pedaço de toucinho, alguns ovos, leite em pó para Luísa. Quando a cesta ficou pesada demais para carregar, seu Otávio me emprestou um caixote. Eu fiz 2 viagens, indo e vindo da minha casa, sob os olhares curiosos dos vizinhos. Ao chegar em casa, a cena era de uma quietude desoladora. As crianças estavam sentadas ao redor da mesa da cozinha, em silêncio. Carlos lia um gibi velho pela 10ª vez. Marina ninava Luísa, que resmungava de fome. Os outros pareciam miniaturas de velhos, sem a energia vibrante que deveriam ter. Quando entrei carregada com o primeiro caixote, os olhos dele se arregalaram. Pedro, o meu pequeno, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Comida, mamãe. A voz dele era um fio, misto de esperança e incredulidade, e aquilo partiu meu coração em mais um pedaço. Sim, meu filho, muita comida. A alegria que explodiu naquela cozinha modesta foi a coisa mais linda que eu já vi. Foi como se o sol tivesse nascido ali dentro. Eles me ajudaram a descarregar o segundo caixote, as mãozinhas pegando os pacotes, os olhos brilhando. João cheirou o saco de café com um suspiro profundo. Ana abraçou o pacote de açúcar como se fosse uma boneca. Naquela noite, a nossa casa voltou a ter cheiro de lar. O fogão a lenha crepitava, aquecendo o ambiente. O aroma de feijão fresco cozinhando com um pedaço de toucinho se espalhou por todos os cômodos. Eu fiz um panelão de arroz branco e angu de fubá. Comida simples, de pobre, mas para nós era um banquete de rei. Sentados à mesa, eles comiam com um apetite voraz, mas também com um certo respeito, como se estivessem diante de um milagre. Não havia conversas altas, apenas o som dos talheres nos pratos e suspiros de satisfação. Eu mal comi. A minha fome era outra. Eu me alimentava de vê-los saciados, de ver a cor voltando aos seus rostos, de ver a centelha de infância reacendendo em seus olhos. Depois do jantar, com as barrigas cheias e um calor reconfortante no peito, a energia voltou. João e Pedro fizeram uma guerra de cócegas no tapete puído da sala. Marina e Ana cantavam uma cantiga de roda
enquanto lavavam a louça. Carlos se sentou ao meu lado na soleira da porta da cozinha, observando a noite. A senhora conseguiu um emprego, mãe? Ele perguntou, a voz grave, de homenzinho. Eu hesitei. Não podia contar a ele sobre o Dr. Álvaro. Não podia contar sobre a aliança. Era um fardo pesado demais para os seus ombros de 12 anos. Eu dei um jeito, meu filho, e vou continuar dando, respondi, afagando seus cabelos. Mas agora, eu tive uma ideia. A despensa cheia me dava um alívio temporário, mas eu sabia que era uma solução de curto prazo. O dinheiro acabaria, a comida também. Eu precisava de uma fonte de renda, algo que eu pudesse fazer com as minhas próprias mãos. Lembra dos pães que a vovó Benedita fazia? Aqueles grandes de casca crocante? Perguntei a Carlos. Ele sorriu, a memória iluminando seu rosto. Aqueles que a gente comia quentinho com manteiga? Esses mesmos. Eu vou fazer pães para vender na feira de sábado. A ideia nasceu ali, naquele momento de paz e estômagos cheios. Eu tinha a farinha, o fermento, o açúcar. Tinha a força nos braços e a receita da minha mãe guardada na memória. Era um plano, frágil, incerto, mas era um começo. Era uma semente de esperança plantada no solo fértil do meu amor por eles. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi sem o nó de pânico na garganta. O sono foi profundo, embalado pela respiração tranquila dos meus filhos. Ao meu redor, o silêncio da casa não era mais assustador. Era um silêncio de paz. A despensa estava cheia. Meus filhos estavam alimentados. E no meu coração, uma nova determinação começava a assar, lenta e firmemente, como um pão crescendo no calor do forno. A semana que se seguiu foi de uma atividade febril. As madrugadas se tornaram minhas aliadas. Eu me levantava muito antes do galo cantar, quando a casa ainda estava mergulhada no breu e no silêncio. Acendia o fogão a lenha, colocava a água para esquentar e começava o ritual. A farinha, o sal, o açúcar, o fermento biológico que eu conseguira no armazém. Misturar, sovar, sentir a massa ganhar vida sob as minhas mãos. Era um trabalho físico, exigente. Meus ombros doíam, meus braços ardiam, mas cada movimento era uma prece, um ato de teimosia contra o destino. Enquanto a massa descansava, coberta por um pano de prato limpo, eu adiantava o serviço da casa. As crianças se envolveram no processo. Carlos, com seu jeito metódico, me ajudava a pesar os ingredientes. Marina, sempre cuidadosa, moldava pequenas bolas de massa, que viravam pãezinhos para o nosso café da manhã. Até João e Ana ajudavam, pincelando a gema de ovo sobre os pães antes de irem para o forno. A nossa cozinha, antes um lugar de preocupação, transformou-se numa pequena fábrica de esperança. O cheiro de pão assando era o novo perfume da nossa casa, um aroma que prometia sustento e afastava os fantasmas da fome. Na sexta-feira à noite, a produção foi intensa. 20 pães grandes, de quilo, dourados e perfeitos, esfriavam sobre a mesa da cozinha. A visão deles encheu meu coração de orgulho e de um medo terrível. E se ninguém comprasse? O sábado chegou cinzento e úmido. Acordei Carlos às 4 da manhã. Pegamos emprestado um carrinho de mão velho de um vizinho e acomodamos os pães, embrulhados em panos brancos. A caminhada até a feira, no centro da cidade, foi longa e silenciosa. O peso do carrinho e da expectativa tornava cada passo mais difícil. A feira de Mogi Guaçu era um universo vibrante, uma explosão de cores, cheiros e sons. Barraquinhas de pastel, de verduras, de queijos, de roupas. O grito dos feirantes anunciando seus produtos criava uma sinfonia caótica. Encontrei um espacinho no final da rua, perto de um vendedor de garapa, e arrumei meus pães sobre uma toalha limpa em cima de um caixote virado. As primeiras horas foram angustiantes. As pessoas passavam, olhavam, algumas até elogiavam o cheiro, mas ninguém parava. Eu via o dinheiro sendo trocado nas outras barracas, as sacolas se enchendo, e o meu coração se apertava. Carlos, ao meu lado, mantinha uma postura séria, mas eu via a decepção em seus olhos. Mãe, talvez se a gente cortasse um pedacinho para as pessoas provarem? Ele sugeriu, a voz baixa. Era uma ideia brilhante, nascida da sua inteligência prática. Peguei um dos pães, o menos perfeito, e o cortei em fatias pequenas. Comecei a oferecer a quem passava. Prova o pão caseiro, moça, feito no forno a lenha sem compromisso. A estratégia funcionou. Uma senhora provou, franziu a testa, mastigou devagar e depois sorriu. Menina,
Que pão gostoso! Me lembra o pão da minha avó. Me vê um inteiro. A primeira venda. O som do dinheiro caindo na minha latinha foi a música mais doce que eu poderia ouvir. Aquela primeira venda quebrou o gelo. Outras pessoas provaram, gostaram, compraram. Vendi um para o dono da barraca de pastel, troquei outro por um cacho de bananas e um maço de couve. Ao meio-dia, o sol já estava forte, e eu tinha vendido 12 pães. Não era um sucesso estrondoso, mas era muito mais do que nada. Era o suficiente para comprar os ingredientes para a próxima semana, e ainda sobrava um trocado. O mais importante, no entanto, não era o dinheiro, era a prova. A prova de que eu podia, de que o meu trabalho, o meu esforço, tinha valor. Voltamos para casa empurrando um carrinho muito mais leve. O cansaço físico era imenso, mas a minha alma estava revigorada. Chegamos em casa e encontramos os outros nos esperando, ansiosos, quando Carlos, com um sorriso de orelha a orelha, despejou as moedas e as notas amassadas sobre a mesa. Foi uma festa. Aquele primeiro dia na feira me ensinou uma lição valiosa. O trabalho era duro, o retorno era incerto. A humilhação de oferecer e ser rejeitada era real. Mas a satisfação de voltar para casa com o fruto do meu próprio suor era incomparável. Era a antítese da proposta do Dr. Álvaro. Ninguém estava me ajudando. Eu estava me ajudando. Eu estava, com as minhas próprias mãos, construindo uma ponte sobre o abismo do desespero. Um pão de cada vez. A venda dos pães na feira se tornou a nossa rotina. Todos os sábados, eu e Carlos fazíamos a nossa peregrinação. Aos poucos, conquistei uma clientela fiel. A senhora do pão da avó, o rapaz que comprava para a mãe acamada, a família que levava 2 pães toda semana. O dinheiro era pouco, contado, mas era sagrado. Pagava a comida, o querosene do lampião, um pedaço de sabão. No entanto, a vida é uma equilibrista em corda bamba. Quando você pensa que encontrou o balanço, um vento forte vem para te derrubar. O inverno chegou, e com ele, as chuvas e a doença. Pedro pegou uma pneumonia forte. A febre alta e a tosse incessante dele me tiravam o sono. As idas ao posto de saúde, a compra dos remédios caros na farmácia, tudo isso devorou as minhas pequenas economias. Para piorar, com a chuva, o movimento na feira caiu drasticamente. Em um sábado particularmente chuvoso, voltei para casa com mais da metade dos pães por vender. A massa que não virou pão, não virou dinheiro. A despensa, que eu lutava tanto para manter abastecida, começou a mostrar novamente os seus espaços vazios. Foi quando o dono da nossa casinha, seu Manuel, um homem bom, mas que também passava por dificuldades, veio me procurar. Com o chapéu na mão e sem jeito, ele me disse que o aluguel estava atrasado há 3 meses. Ele precisava do dinheiro, ou da casa. O chão se abriu sob os meus pés. De novo, aquele era o golpe final. Sem dinheiro para o aluguel, sem as vendas da feira, com um filho doente em casa. O desespero, que eu mantivera à distância com o calor do forno e o cheiro de pão, voltou com força total. Ele era um animal faminto, arranhando a porta da minha alma. As noites voltaram a ser povoadas por fantasmas. Eu olhava para os meus filhos dormindo, tão inocentes, tão alheios à tempestade que se formava sobre as nossas cabeças, e o meu coração se encolhia de pânico. O que eu ia fazer? Para onde eu iria com 6 crianças? A rua. A imagem era tão aterrorizante que me faltava o ar. Foi numa dessas noites de insônia, sentada na cozinha fria, que o nome do Dr. Álvaro voltou à minha mente. Como um veneno, a lembrança da sua proposta, da sua sala com ar-condicionado, da promessa de uma despensa sempre cheia. A voz dele ecoou na minha cabeça. Orgulho não enche barriga. Você voltará rastejando. Eu me odiei por pensar naquilo. Senti nojo de mim mesma por sequer considerar aquela porta como uma saída. Mas a fome, o medo do despejo, o choro febril de Pedro, tudo isso enfraquecia a minha determinação. Seria tão errado assim? Sacrificar a minha dignidade para garantir a sobrevivência deles? Uma mãe não deveria fazer qualquer coisa pelos seus filhos? A batalha dentro de mim era feroz. De um lado, a memória de Roberto, o meu orgulho, o valor que minha mãe me ensinou. Do outro, a realidade brutal da miséria batendo à porta. Eu me sentia encurralada, sem saída. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e a alma em frangalhos, eu tomei a decisão. Eu não me entregaria, não da forma que ele queria, mas eu engoliria o meu orgulho. Eu iria até ele, não como mulher, mas como uma mãe desesperada. Eu imploraria por um emprego de verdade.
Faxineira, lavadeira, qualquer coisa. Eu me humilharia, se preciso fosse, mas não me venderia. Vesti o mesmo vestido desbotado, prendi o cabelo num coque apertado e saí de casa, deixando Marina no comando. Cada passo em direção ao centro da cidade era uma tortura. Eu me sentia uma traidora de mim mesma. E foi assim que cheguei, pela segunda vez, à porta do consultório do Dr. Álvaro. Respirei fundo, pedindo a Deus por força, e entrei. A cena que se desenrolou em seguida foi a que descrevi no início. A oferta, a recusa, a caminhada para fora daquela sala fria. Ao sair para a rua, o sentimento não era de derrota como eu esperava. Era de libertação. Ao dizer não a ele, eu disse sim para mim mesma. Eu reafirmei quem eu era. Eu podia estar no fundo do poço, mas descobri que o fundo do poço tinha um chão firme, onde eu podia me apoiar e tentar mais uma vez me reerguer. Eu não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha um plano, mas eu tinha a mim. E naquele momento, percebi que isso era a única coisa que ninguém poderia me tirar. A minha jornada de volta para casa seria longa, mas pela primeira vez, eu sabia a direção. Era para frente, sempre para frente. Eu caminhava sem rumo, as palavras do doutor Álvaro ainda ecoando em minha mente, misturadas com o som dos meus próprios passos na calçada. O desespero era uma névoa densa ao meu redor. A recusa tinha me dado dignidade, mas não tinha me dado um teto. A ameaça de despejo era real, imediata. Para onde eu iria? A imagem de mim e meus 6 filhos na rua, desamparados, era um pesadelo que se tornava mais vívido a cada passo. Absorta em meus pensamentos, não vi a senhora que vinha na direção contrária. Nós nos esbarramos, não com força, mas o suficiente para me tirar do meu transe. As sacolas de feira que ela carregava balançaram, e uma laranja rolou pela calçada. Oh, me desculpe, minha filha. A cabeça nas nuvens. Ela disse com uma voz rouca e gentil. Não, a culpa foi minha, senhora. Eu que não estava olhando por onde andava. Respondi, apressando-me para pegar a laranja. Quando me ergui para devolver a fruta, olhei para o seu rosto pela primeira vez. Era um rosto sulcado por rugas finas, emoldurado por cabelos brancos como algodão, presos num coque frouxo. Seus olhos, pequenos e castanhos, eram incrivelmente vivos e cheios de uma bondade que me desarmou. Ela me observou por um instante, a cabeça levemente inclinada. Zilda, é você mesma? Filha da Alice? Fiquei surpresa. Sim, sou eu. Como a senhora sabe? Um sorriso largo iluminou seu rosto enrugado. Eu sou a Nair. Dona Nair, eu era muito amiga da sua mãe, que Deus a tenha. Te peguei no colo, menina, mas você não deve se lembrar. Era muito pequena. Como você cresceu, tornou-se uma mulher bonita. Ela me olhou mais de perto, e o sorriso deu lugar a uma expressão de preocupação. Mas seus olhos estão tão tristes. Aconteceu alguma coisa? Diante daquela demonstração genuína de preocupação, vinda de uma quase estranha, a muralha que eu havia construído ao redor do meu coração simplesmente desabou. As lágrimas que eu não derramei na frente do doutor Álvaro, que eu não derramei por causa da aliança, que eu não derramei pelo aluguel atrasado, vieram de uma vez. Eu comecei a soluçar ali mesmo, no meio da calçada, como uma criança perdida. Dona Nair não se assustou. Ela simplesmente pousou as sacolas no chão, me puxou para um abraço e me deixou chorar. Seu abraço era firme e reconfortante. Cheirava a alfazema e a um tipo de segurança que eu não sentia desde que Roberto partira. Ela afagou minhas costas, murmurando palavras suaves. Calma, minha filha. Vai passar. Ponha tudo para fora. Quando o choro finalmente diminuiu, ela me segurou pelos ombros, olhando nos meus olhos. Agora venha. Vamos sentar um pouco na praça e você vai me contar o que está afligindo esse coraçãozinho. Sentadas no mesmo banco onde eu havia chorado pela minha aliança, contei tudo a ela. Falei sobre a morte de Roberto, sobre os 6 filhos, sobre os pães na feira, sobre a pneumonia de Pedro, o aluguel atrasado, a ameaça de despejo. A única parte que omiti foi a proposta humilhante do Dr. Álvaro. Eu simplesmente disse que ele não tinha um emprego para mim. Dona Nair ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando, seus olhos cheios de compaixão. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento, olhando para as próprias mãos calejadas em seu colo. A vida às vezes nos testa com um fogo muito forte, não é, Zilda? Ela disse finalmente, a voz serena. Mas é no fogo que o aço fica mais forte. Ela se virou para mim.
Eu não sou rica, minha filha. Sou uma viúva também. Vivo da minha pequena aposentadoria. Mas eu tenho uma coisa que talvez possa te ajudar. Meu coração deu um salto. Lá nos fundos do meu quintal tem uma casinha. Pequena, 2 cômodos e um banheiro. Foi onde meu filho morou quando casou, antes de se mudar para a capital. Está vazia há anos. Não é nenhum palácio. Precisa de uma boa limpeza, mas tem um teto e paredes. E o mais importante, não vaza quando chove. Eu a encarei, sem entender. Eu não posso te dar dinheiro, Zilda, mas posso te dar um lugar para morar. Você e seus filhos podem ficar lá o tempo que precisarem, sem aluguel. Eu fiquei sem palavras. A generosidade daquela oferta era tão imensa, tão inesperada, que parecia irreal. Dona Nair, eu não sei o que dizer. Eu não posso aceitar. É demais. Ela sorriu, um sorriso doce. Claro que pode. Não é caridade, é uma troca. Você me parece uma mulher de valor. Você pode me pagar de outra forma. Gosto muito de pão caseiro. 1 ou 2 pães por semana seriam um pagamento justo. E as minhas costas já não aguentam mais o tanque de lavar roupa. Se você pudesse lavar a minha roupa junto com a sua, eu ficaria eternamente grata. Lágrimas voltaram a encher meus olhos, mas desta vez eram de gratidão. Aquela mulher, uma amiga da minha falecida mãe que mal se lembrava de mim, estava me oferecendo um bote salva-vidas no meio do meu naufrágio. Ela não era um anjo com asas, mas uma senhora de cabelos brancos com sacolas de feira e um coração do tamanho do mundo. A senhora está salvando a minha vida, consegui dizer, a voz embargada. Dona Nair segurou a minha mão. A sua pele era fina como papel, mas o seu aperto era firme. Não, minha filha. Quem está salvando a sua vida é você mesma, com a sua força. Eu estou apenas abrindo uma porta. É você quem vai ter que atravessá-la. Naquele momento eu entendi. A ajuda não vem na forma de propostas indecentes em salas luxuosas. Ela vem na simplicidade de um abraço, na gentileza de um ouvido atento e na oferta de um teto, mesmo que humilde. Dona Nair era a resposta às minhas preces silenciosas, e a casinha no fundo do seu quintal não era apenas um abrigo, era um recomeço. A mudança foi uma operação de guerra em miniatura. Não tínhamos muito, o que facilitou o processo. Algumas camas, um armário de cozinha capenga, caixas de papelão com nossas roupas e utensílios, e o precioso fogão a lenha. Dona Nair conseguiu que o filho de uma vizinha, que tinha uma pequena carroça, nos ajudasse com o transporte. As crianças estavam um misto de apreensão e excitação. Deixar a única casa que conheceram era assustador, mas a ideia de um lugar novo, sem a sombra do seu Manuel cobrando o aluguel, trazia um certo alívio. A casa de Dona Nair era uma construção antiga, mas bem cuidada, com um jardim na frente cheio de samambaias e um pé de jasmim que perfumava a rua inteira. Atravessamos um corredor lateral e chegamos ao quintal dos fundos, um grande espaço de terra batida com um tanque de lavar roupa de cimento, uma horta bem cuidada e, ao fundo, debaixo de um abacateiro frondoso, a tal casinha. Dona Nair não mentiu. Era pequena e precisava de cuidados. As paredes estavam manchadas pela umidade. O chão de cimento vermelho estava empoeirado e havia teias de aranha nos cantos. Mas as janelas eram grandes, deixando a luz entrar, e o telhado parecia sólido. E o mais importante, era nossa, pelo menos por enquanto. É humilde, mas é limpinho, disse Dona Nair, como se pedindo desculpas. É perfeito, Dona Nair. É um palácio, respondi, e eu não estava mentindo. Para quem tinha o fantasma da rua como única alternativa, aqueles 2 cômodos eram o Palácio de Versalhes. O resto do dia foi um mutirão. Enquanto eu e Carlos descarregávamos a carroça, Marina e Ana, armadas com baldes e panos, começaram a faxina. Elas esfregaram o chão, limparam as janelas e espantaram os fantasmas da poeira e do abandono. João, com seu talento para concertos, apertou uma torneira que pingava e desentupiu o ralo do pequeno banheiro. Até Pedro ajudou, carregando os seus brinquedos para o novo quarto. Luísa dormia tranquilamente em um cesto, alheia à revolução ao seu redor. Ao final da tarde, a casinha estava transformada. O cheiro de mofo deu lugar ao cheiro de sabão e desinfetante. Nossas poucas coisas estavam arrumadas, as camas montadas. Dona Nair apareceu com uma travessa fumegante de macarronada e uma jarra de suco de limão. Comemos todos juntos, sentados no chão,
pois a mesa ainda não cabia no espaço. Foi a refeição mais saborosa da minha vida. A nova rotina começou a se estabelecer. As manhãs eram dedicadas à lavagem de roupa, a minha e a de Dona Nair. O tanque de cimento no quintal virou meu posto de trabalho. Esfregar, ensaboar, enxaguar. Era um trabalho duro, que deixava minhas mãos em carne viva e minhas costas doloridas, mas eu o fazia com gratidão. Enquanto a roupa secava ao sol, pendurada em varais que iam de um lado ao outro do quintal, eu começava a preparar os pães. O fogão a lenha foi instalado do lado de fora, numa área coberta ao lado da casa. O quintal de Dona Nair passou a ter o cheiro constante de pão assando. Eu cumpria a minha parte do acordo com alegria, entregando a ela pães quentinhos todas as manhãs. Ela, por sua vez, sempre aparecia com algo da sua horta. Um maço de couve, umas cenouras, umas batatas doces. Vivíamos com muito pouco, mas tínhamos uma paz que o dinheiro não compra. As crianças adoraram o quintal. Era um espaço seguro para correr, para brincar, para serem crianças. Elas se afeiçoaram a Dona Nair como a uma avó, sempre correndo para mostrar a ela um desenho novo ou uma joaninha encontrada na horta. Apesar da segurança, a minha preocupação financeira não desapareceu. As vendas na feira continuavam a ser a nossa única fonte de dinheiro e eram instáveis. Eu precisava de algo mais. Precisava de uma ideia que pudesse transformar a nossa situação de forma mais definitiva. A segurança do teto que Dona Nair nos deu foi o alicerce que me permitiu parar de apenas sobreviver e começar a pensar em como viver de verdade. A minha mente, antes consumida pelo pânico do dia seguinte, agora tinha espaço para sonhar um pouco. E era nas longas e silenciosas madrugadas, enquanto eu sovava a massa do pão sob a luz da lua, que eu pedia a Deus por um sinal, uma inspiração, uma luz no fim do túnel. Eu não sabia, mas a resposta estava mais perto do que eu imaginava. Estava guardada nas minhas memórias mais antigas e doces. As noites na casinha dos fundos eram tranquilas, preenchidas pelo som dos grilos e pelo perfume adocicado do jasmim do jardim de Dona Nair, que invadia o quarto pela janela aberta. Para as crianças, o sono vinha fácil, um sono pesado de quem brincou o dia todo e tem a barriga cheia. Mas para mim, a madrugada era um território de vigília. A minha cabeça não desligava. Eu repassava as contas, planejava as compras, pensava em novas maneiras de fazer o pouco dinheiro render mais. Numa dessas noites, a lua estava cheia, prateando o quintal e transformando as sombras em figuras misteriosas. Eu não conseguia dormir. O peso da responsabilidade era um cobertor áspero sobre mim. Levantei-me em silêncio para não acordar as crianças e fui até a cozinha. Sentei-me à pequena mesa, observando a luz da lua desenhar um quadrado no chão de cimento. O cheiro do jasmim estava particularmente forte, e aquele aroma, doce e penetrante, agiu como uma chave, abrindo uma porta há muito trancada na minha memória. De repente, eu não estava mais na cozinha da casinha em Mogi Guaçu. Eu era uma menina de 6 anos no sítio dos meus avós, perto de Itapira. A imagem era nítida, como se estivesse acontecendo ali, na minha frente. Minha avó Benedita, uma mulher forte, de sorriso fácil e mãos que pareciam saber todos os segredos da terra e do fogo, estava debruçada sobre um enorme tacho de cobre. O fogão a lenha da cozinha do sítio estalava, e o cheiro que enchia o ar não era de jasmim, mas algo ainda mais celestial. Uma mistura de leite fresco, recém-tirado da vaca, e açúcar, cozinhando lentamente. Eu me via pequena, sentada num banquinho de madeira, os pés balançando sem alcançar o chão, hipnotizada pelo movimento da colher de pau, longa como um remo, que minha avó manejava com uma paciência infinita. Ela mexia, sem parar, em movimentos circulares, lentos e constantes. O segredo do doce de leite bom, minha neta, ela me dizia com sua voz cantante, está na paciência, não pode ter pressa, tem que deixar o fogo fazer a mágica dele devagarinho. Eu via a cor do leite mudando, de branco para um creme suave, depois para um caramelo, até atingir um tom de marrom escuro, rico e brilhante. Vovó Benedita pegava um pingo do doce na ponta da colher, soprava com cuidado e me dava para provar. Aquele sabor era a definição de felicidade. Doce, cremoso, com um leve toque de fumaça do fogão a lenha. Era o sabor da minha infância, do amor incondicional,
de um tempo em que a vida era simples e segura. A lembrança era tão vívida que eu podia quase sentir o calor do fogão e o gosto do doce na minha boca. E então, como um relâmpago que ilumina a noite escura, a ideia veio. Doce de leite. Porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Era algo que eu sabia fazer. A receita da vovó Benedita estava gravada na minha alma. Os ingredientes eram simples: leite, açúcar, coisas que eu podia comprar, mesmo com pouco dinheiro. E o mais importante, era algo especial. O pão era o sustento, o alimento de todo dia. Mas o doce era um agrado, um pequeno luxo, um momento de prazer. Uma onda de excitação percorreu o meu corpo, afugentando o cansaço e a preocupação. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro na pequena cozinha, a mente a 1000 por hora. Eu podia fazer o doce em potes de vidro, reaproveitados. Podia vender na feira, junto com os pães. As pessoas podiam provar, assim como faziam com o pão. Era um risco, claro. Leite e açúcar custavam dinheiro. O processo era longo e exigia atenção constante. E se ninguém gostasse? E se eu perdesse o ponto e estragasse tudo? As dúvidas tentaram me assaltar, mas a imagem da minha avó, sorrindo sobre o tacho de cobre, era mais forte. A sua voz ecoava na minha mente. O segredo está na paciência, minha neta. Naquela noite, a lua cheia não me pareceu mais solitária. Pareceu um holofote, iluminando um novo caminho que se abria na minha frente. Eu não tinha mais sono, mas não era a preocupação que me mantinha acordada. Era a esperança. Uma esperança doce, cremosa e da cor de caramelo. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, eu já tinha um plano. Eu não sabia se daria certo, mas eu sentia, com uma certeza que vinha do fundo do meu ser, que aquela lembrança da minha avó não era apenas uma memória, era um presente. Era a resposta que eu tanto havia pedido. O meu futuro, e o futuro dos meus filhos, talvez estivesse dentro de um velho tacho de cobre. A primeira barreira para o meu novo plano era o tacho de cobre. Eu não tinha um, e comprar um novo estava completamente fora de questão. Mas a imagem da vovó Benedita era teimosa, e na minha lembrança, o tacho era essencial. O cobre distribui o calor por igual, minha neta. Não deixa o doce queimar nos cantos, ela dizia. Lembrei-me de ter visto um tacho velho e amassado, coberto de poeira, no galpão de ferramentas de Dona Nair. Criei coragem e fui falar com ela, explicando a minha ideia com um entusiasmo que a contagiou. Mas claro que você pode usar, Zilda. Aquele traste está lá parado há anos, só servindo de casa para a aranha. Fico feliz de ver ele ter uma serventia de novo, ela disse, com sua generosidade de sempre. Com a ajuda de Carlos, arrastamos o tacho para o quintal. Estava em pior estado do que eu lembrava, manchado, oxidado, com um pequeno amassado na lateral. Passamos a manhã inteira areando o tacho com palha de aço, limão e fubá, uma técnica que aprendi com a minha mãe. Aos poucos, por baixo da crosta escura, o brilho rosado e quente do cobre começou a reaparecer. Era como desenterrar um tesouro. O próximo passo era conseguir os ingredientes. Fui ao armazém do seu Otávio, meu coração batendo forte. Eu precisaria de uma quantidade considerável de leite e açúcar, e o dinheiro que eu tinha era pouco. Seu Otávio, comecei, a voz um pouco trêmula. Eu sei que já abusei da sua boa vontade antes, mas eu tive uma ideia. Quero fazer doce de leite para vender, a receita da minha avó. O senhor poderia me adiantar o leite e o açúcar? Eu pago no sábado, sem falta, assim que vender o primeiro pote. Seu Otávio me olhou por cima dos óculos, coçando o queixo. Ele era um homem de negócios, mas também tinha um coração bom. Ele tinha visto a minha luta, o meu esforço com os pães. Ele suspirou. Doce de leite, é? O povo gosta de um docinho. Olha, Zilda, vou fazer o seguinte. Vou te dar os ingredientes. Se você vender, me paga. Se não vender, a gente dá um jeito depois. Eu confio no seu trabalho. Saí do armazém com o coração transbordando de gratidão. A confiança dele era um ingrediente tão importante quanto o leite e o açúcar. Naquela tarde, o quintal se transformou no cenário do meu ritual. O tacho de cobre, agora limpo e brilhante, foi acomodado sobre uma trempe no fogão a lenha. Despejei litros de leite e quilos de açúcar. Acendi o fogo e comecei a mexer. As crianças se reuniram ao redor, curiosas. Expliquei a elas o que estava fazendo. Contei sobre a vovó Benedita. Elas ficaram fascinadas. Mexer o doce era uma meditação.
O movimento constante da colher de pau, o cheiro que subia lentamente, o som borbulhante do líquido engrossando. Eu me sentia conectada à minha avó, à minha história, a uma linhagem de mulheres fortes que transformavam ingredientes simples em sustento e afeto. As horas passaram. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja. Meus braços doíam, minhas costas protestavam, mas eu não parei. Eu conversava com o doce, como minha avó fazia. Falta pouco, meu bonito. Tá quase no ponto. E então, aconteceu. A mágica. A cor mudou para aquele tom de caramelo perfeito. A textura engrossou. Eu peguei um pouco em uma colher e deixei cair de volta no tacho. Caiu em um bloco sem se desmanchar. Era o ponto de colher, o ponto perfeito. Desliguei o fogo, exausta, mas exultante. Com cuidado, transferi o doce quente e cremoso para os potes de vidro que eu havia esterilizado. O cheiro era divino, uma promessa de felicidade. Deixei uma pequena porção em uma tigela para esfriar. As 6 crianças se sentaram em um círculo no chão, os olhos fixos na tigela como se fosse o Santo Graal. Quando finalmente esfriou o suficiente, peguei uma colherinha e dei a cada um deles. O silêncio que se seguiu foi a melhor avaliação que eu poderia receber. Os olhos deles se fecharam em êxtase. Pedro soltou um longo e satisfeito. Marina, minha crítica mais séria, olhou para mim e sorriu. Mãe, é o melhor doce do mundo. E Luísa, minha caçulinha, que estava no meu colo, provou o doce na ponta do meu dedo e soltou uma gargalhada deliciosa, batendo palminhas com as mãos melecadas. Naquele momento, eu não sabia se o doce venderia, mas eu sabia que tinha criado algo bom, algo que trazia alegria. Naquele quintal humilde, sob um céu estrelado, com meus filhos ao redor, eu senti uma onda de paz. Eu tinha resgatado uma receita, mas a verdade é que a receita tinha me resgatado. O doce de leite da vovó Benedita não era só comida, era memória, era amor, era a prova de que, mesmo nos tempos mais difíceis, a vida ainda pode ser incrivelmente doce. O sábado seguinte amanheceu com uma ansiedade diferente. Além da cesta com os pães, eu levava outra, menor, mas muito mais pesada de expectativas. Dentro dela, 20 potes de vidro transparente, cheios com o meu doce de leite cor de caramelo. Eu os havia tampado com pedaços de tecido xadrez amarrados com barbante, dando um ar rústico e caseiro. Na feira, arrumei minha barraca improvisada como sempre. Os pães, grandes e dourados de um lado. Do outro, a pirâmide de potes de doce, brilhando sob o sol da manhã. Coloquei uma pequena placa, escrita à mão por Carlos com um capricho impressionante. Doce de leite da Zilda, receita da vovó. Meus clientes habituais dos pães começaram a chegar. A senhora do pão da avó foi a primeira a notar a novidade. Ora, ora, Zilda, o que é essa belezura aí? Ela perguntou, apontando para os potes. É doce de leite, dona Elvira, feito no tacho de cobre como antigamente. Respondi, tentando esconder o nervosismo na voz. Menina, eu adoro doce de leite, mas tem tanto doce ruim por aí, cheio de amido. Ela disse, desconfiada. Foi a minha deixa. Inspirada pela sugestão de Carlos com os pães, eu tinha trazido um potinho aberto e algumas colherinhas. Por favor, dona Elvira, prove um pouco, sem compromisso. Ela pegou a colher, olhou a textura cremosa do doce e levou à boca. Seus olhos se fecharam. Ela mastigou lentamente, saboreando. Um pequeno sorriso se formou no canto de seus lábios. Minha Nossa Senhora, ela murmurou. Menina, isso não é doce de leite. É um pedaço do céu. É igualzinho ao que a minha mãe fazia. Me vê 2 potes. Um para mim e outro para levar para minha filha, que vai ficar com inveja. A primeira venda. A sensação foi ainda mais eletrizante do que a primeira venda do pão, porque o doce era diferente. Era mais pessoal, era um resgate, uma aposta maior. A notícia na pequena comunidade da feira se espalhou como fogo em palha seca. O boca a boca foi o meu melhor marketing. Vai lá na barraca da viúva do Roberto. Ela tem um doce de leite que é uma coisa de louco. Eu ouvi um feirante dizer para outro. As pessoas vinham, curiosas. Eu oferecia uma prova a cada uma. A reação era quase sempre a mesma. Surpresa, seguida de um suspiro de prazer, e então, a compra. Vendi para jovens, para velhos, para famílias inteiras. Um rapaz comprou um pote para dar de presente para a namorada. Uma professora comprou 3, para levar para a sala dos professores na escola. No meio da manhã, eu já não tinha mais nenhum pote de doce de leite.
Os 20 potes se foram em menos de 3 horas. As pessoas continuavam vindo, perguntando se não tinha mais. Eu anotava os nomes em um caderninho, prometendo trazer mais no sábado seguinte. A lista de encomendas cresceu rapidamente. Voltei para casa naquele dia me sentindo flutuar. O dinheiro na minha latinha era mais do que eu conseguia em 2 sábados vendendo só os pães. A primeira coisa que fiz foi ir direto ao armazém do seu Otávio. Entrei na venda. Coloquei o dinheiro exato dos ingredientes sobre o balcão e disse: "Obrigada pela confiança, seu Otávio. O senhor não vai se arrepender." Ele contou o dinheiro, me olhou com um sorriso genuíno e disse: "Eu sabia que você era uma mulher de fibra, Zilda. Pode contar comigo." Naquela noite, a celebração em nossa casinha foi especial. Com o dinheiro extra, comprei frango e batatas. Fiz uma galinhada, o prato favorito de Roberto. Enquanto jantávamos, eu contei às crianças sobre o sucesso do doce. Os olhinhos deles brilhavam de orgulho. "Mãe, a senhora agora é uma empresária", disse Carlos, com a seriedade de um adulto. Eu ri. "Não, meu filho. Sou só uma mãe que descobriu que o amor da avó pode virar um bom negócio." Aquele dia foi um divisor de águas. O pão pagava as nossas contas básicas, nos mantinha. Mas o doce trazia a esperança de algo mais. A esperança de não apenas sobreviver, mas de prosperar. Aquele teste de mercado na feira de Mogi Guaçu me mostrou que o caminho era esse. Eu tinha encontrado o meu produto, a minha marca. Eu era a Zilda do doce de leite. E a minha história estava apenas começando a ser escrita, uma colherada de cada vez. A fama do doce de leite da Zilda cresceu organicamente, de quintal em quintal, de cozinha em cozinha. A lista de encomendas para a feira de sábado se tornou tão grande que eu precisava de 2 tachos funcionando quase que a semana inteira. Dona Nair, vendo minha luta, me presenteou com um segundo tacho, ainda maior, que era da sua cunhada. Meu quintal se transformou numa verdadeira microfábrica a céu aberto. Mas a grande virada, o momento que elevou meu pequeno negócio a um outro patamar, aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, cerca de 2 meses depois do meu primeiro dia vendendo o doce. Uma mulher elegante, que eu nunca tinha visto na feira, parou em frente à minha barraca. Ela usava um vestido de linho branco, óculos escuros e um chapéu de abas largas. Era claramente alguém da alta sociedade de Mogi Guaçu. Ela observou meus potes com uma curiosidade contida. "Bom dia", ela disse com uma voz educada e firme. "Eu tenho ouvido falar muito deste doce. É tão bom quanto dizem?" "Bom dia, senhora. Por favor, prove", respondi, estendendo a colherinha de degustação. Ela tirou os óculos escuros, revelando olhos azuis penetrantes. Pegou a colher, analisou a cor e a textura do doce e provou com a delicadeza de quem degusta um vinho caro. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eu prendi a respiração. Então seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela provou mais um pouquinho. Um sorriso genuíno, e não apenas educado, brotou em seus lábios. "É extraordinário", ela declarou. "É autêntico. Meu nome é Filomena, Filomena de Almeida Prado. Meu marido é o prefeito da cidade." Meu coração deu um pulo. Era a Dona Filomena, a primeira dama, conhecida por sua elegância e por promover os maiores eventos sociais de Mogi Guaçu. "É uma honra, Dona Filomena. Eu sou a Zilda", consegui dizer. "Zilda", ela repetiu meu nome, saboreando-o. "Eu vou dar uma grande festa no clube da cidade no próximo mês para celebrar o aniversário de Mogi Mirim, e eu gostaria de servir o seu doce como sobremesa, uma lembrancinha para cada convidado." Eu a encarei atônita. "Quantos potes a senhora gostaria?" perguntei, pensando em 10. Talvez 20. Ela pensou por um instante. "Terei 300 convidados. Preciso de 300 potes. Daqueles menores, de lembrancinha. Você consegue?" 300 potes. O número ecoou na minha cabeça. Era mais do que eu produzia em um mês inteiro. O pânico e a euforia travaram uma batalha dentro de mim. O pânico dizia que era impossível. A euforia gritava que era a oportunidade da minha vida. Eu consigo sim, senhora", respondi, a voz saindo mais firme do que eu me sentia. Dona Filomena sorriu satisfeita. "Ótimo. Eu lhe darei um adiantamento para os ingredientes. Passe no meu gabinete na prefeitura na segunda-feira." Ela me entregou um cartão, comprou 5 potes grandes para levar na hora e se foi, deixando para trás uma Zilda em estado de choque.
Corri para casa com a notícia, reuni as crianças e contei sobre a encomenda. A reação deles foi uma explosão de alegria. Mas passada a euforia inicial, o tamanho do desafio se assentou sobre nós. Mãe, como vamos fazer 300 potes? Perguntou Carlos, o meu pequeno gerente de produção, com o senho franzido. Nós vamos dar um jeito. Juntos, respondi, mais para me convencer do que a eles. As semanas seguintes foram de uma loucura organizada. Com o adiantamento de Dona Filomena, comprei os 300 potinhos de vidro, açúcar e leite em quantidades que eu nunca imaginei. A produção virou um esforço de guerra familiar. Eu ficava no comando dos tachos, controlando o ponto do doce, o que exigia uma concentração absoluta. Carlos ficou responsável pela logística, controlar o estoque de ingredientes, lavar e esterilizar os potes. Marina e Ana, com uma paciência de santas, eram a linha de montagem. Elas enchiam cada potinho com a quantidade exata de doce, limpavam as bordas e os fechavam. João, o meu faz-tudo, mantinha o fogo a lenha sempre na temperatura ideal e ajudava a carregar as caixas. Até Pedro ajudava, cortando os tecidos xadrez e os barbantes. Trabalhávamos dia e noite. A casa cheirava a doce de leite 24 horas por dia. O cansaço era extremo. Havia momentos em que eu pensava que não conseguiríamos, mas bastava olhar para os meus filhos, trabalhando lado a lado, rindo e cantando para espantar o sono, que as minhas forças se renovavam. Aquela encomenda não era só sobre dinheiro. Era sobre provar a nós mesmos que éramos capazes. Na véspera da entrega, os 300 potes estavam prontos, enfileirados em caixas na nossa pequena sala, como um exército de soldadinhos doces e vitoriosos, cada um com sua tampa de tecido e uma pequena etiqueta que Carlos desenhou. Doce de leite da Zilda, feito com amor em Mogi Guaçu. Quando o motorista da prefeitura veio buscar a encomenda, eu senti um misto de alívio e um orgulho imenso. Eu e meus filhos, juntos, havíamos realizado o impossível. Aquele dia marcou o fim da Zilda que apenas sobrevivia. Aquele dia, eu me tornei, de fato, a Dona Zilda do doce. A mulher que transformou uma memória de infância numa doce realidade. A festa da primeira-dama foi um sucesso estrondoso, e o meu doce de leite foi o assunto da cidade na semana seguinte. A lembrancinha de Dona Filomena funcionou como a melhor propaganda que o dinheiro não poderia comprar. De repente, o doce de leite da Zilda não era mais apenas um produto da feira. Era um artigo de desejo. As encomendas explodiram. Eram pessoas que estiveram na festa. Eram amigos dessas pessoas. Eram donos de pequenos comércios. Meu caderninho de anotações não dava mais conta. Foi então que seu Otávio, do armazém, me fez uma proposta. Zilda, ele disse quando fui pagar minha conta semanal. O povo não para de entrar aqui perguntando pelo seu doce. Em vez de você vender só na feira, por que não deixa uns potes aqui comigo? Em consignação, eu coloco numa prateleira de destaque. O que vender, a gente acerta no final da semana. A ideia era brilhante. O armazém do seu Otávio era um ponto de referência no bairro. Muito mais gente passava por ali do que pela minha barraca na feira. Aceitei na hora. Na primeira semana, deixei 20 potes. No final da semana, não havia sobrado nenhum. Na semana seguinte, deixei 40. E eles também se foram. O armazém se tornou meu principal ponto de venda. Com o aumento da produção, eu percebi que precisava inovar. O doce de leite tradicional era o carro-chefe, mas eu queria oferecer algo mais. Lembrei-me novamente da minha avó, que às vezes misturava coco ralado ou amendoim torrado no final do preparo. Comecei a experimentar. A primeira variação foi o doce de leite com coco. O coco fresco, ralado na hora, adicionava uma textura e um sabor que combinavam perfeitamente com a cremosidade do doce. O segundo foi com amendoim. Eu mesma torrava e moía grosseiramente os grãos, o que dava um toque crocante e um sabor salgadinho que contrastava maravilhosamente com o doce. Levei as novas versões para a feira, como um teste. O sucesso foi imediato. As pessoas agora compravam um pote de cada. O negócio estava crescendo, e com ele, a necessidade de uma identidade mais formal. A etiqueta que Carlos havia desenhado para a festa de Dona Filomena era bonita, mas era feita à mão, uma a uma. Precisávamos de algo mais prático. Numa noite, sentamos todos ao redor da mesa da cozinha, que agora era também nossa sala de reuniões. Precisa ser simples, eu disse. Algo que mostre que é caseiro, feito com carinho. Carlos, que tinha um talento nato para o desenho, pegou um lápis e um papel.
Ele desenhou um pequeno tacho de cobre, com fumaça saindo. Acima do tacho, ele escreveu com uma letra caprichada e arredondada: Doces da Zilda. E embaixo, em letras menores, o sabor da tradição. Era perfeito, simples, bonito e dizia tudo. Fomos a uma pequena gráfica na cidade e mandamos imprimir 1000 rótulos adesivos. Quando os primeiros rolos chegaram, foi um momento de grande emoção. Colar aquele rótulo no primeiro pote de doce foi como batizar um filho. Agora tínhamos uma marca. A fama dos doces da Zilda começou a cruzar as fronteiras de Mogi Guaçu. Pessoas de Mogi Mirim e Itapira, cidades vizinhas, vinham ao armazém do seu Otávio só para comprar o doce. Viajantes que passavam pela região levavam os potes para suas cidades, espalhando o sabor da minha cozinha por lugares que eu nem sonhava em conhecer. A nossa vida mudou completamente. A despensa nunca mais ficou vazia. As crianças tinham sapatos novos, roupas que não eram remendadas e todo o material escolar de que precisavam. Mas apesar da melhora financeira, a rotina de trabalho continuava intensa, talvez até mais. O sucesso trazia consigo uma demanda que nos consumia, mas era um cansaço bom, um cansaço de construção, de propósito. Estávamos construindo nosso futuro, juntos, com leite, açúcar e muito, muito trabalho. A vida se tornou uma maratona diária, sem linha de chegada à vista. Meu dia começava antes das 4 da manhã, quando o mundo ainda estava escuro e silencioso. O primeiro som era o crepitar da lenha no fogão, uma chama que parecia acender a minha própria alma para mais um dia de luta. Enquanto o leite e o açúcar começavam sua longa transformação nos tachos, eu orquestrava a rotina da casa. Acordava as crianças, preparava o café da manhã, que agora sempre tinha pão fresco, e, para a alegria deles, uma fina camada do nosso doce. A correria era para garantir que todos estivessem prontos, alimentados e de banho tomado para a escola. Vamos, vamos! A Ana já está de uniforme, João. Marina, você penteou o cabelo da Luísa? Eu gritava, enquanto corria entre a cozinha e os quartos, com uma colher de pau numa mão e uma escova de cabelo na outra. Para mim, a escola era sagrada. Era a promessa de um futuro diferente para eles. Todas as noites, não importava o quão exausta eu estivesse, eu sentava com eles para ver a lição de casa. Eu mal tinha o primário completo, mas fazia questão de estar ao lado deles, soletrando as palavras com Pedro, conferindo as contas de Carlos. Foi numa dessas noites que a minha frase mais famosa nasceu. João reclamava que estava cansado demais para estudar, que preferia me ajudar a carregar a lenha. Eu parei o que estava fazendo, olhei bem nos olhos dele e disse, com toda a firmeza do meu coração: meu filho, escute bem. O trabalho com as mãos é nobre e sustenta o nosso corpo. Mas o estudo é o que sustenta a alma e liberta a mente. Lembre-se sempre disso. Quem tem uma caneta na mão não precisa de uma enxada nas costas. A frase ficou. Virou um mantra na nossa família. Eu a repetia sempre, para todos eles. Era o meu evangelho, a minha maior herança. O doce de leite enchia suas barrigas, mas era a educação que, eu esperava, encheria suas vidas de oportunidades. O malabarismo era constante. Entre uma mexida e outra no tacho, eu lavava a roupa no tanque. Enquanto o doce esfriava, eu preparava o almoço. À tarde, enquanto eles estavam na escola, eu rotulava os potes. Quando eles voltavam, era a hora da lição de casa e da preparação para a produção do dia seguinte. O cansaço era um companheiro fiel. Havia dias em que meu corpo inteiro doía, em que eu me sentava por um segundo e quase adormecia, mas bastava um abraço de Pedro, um sorriso de Luísa ou um "Mãe, eu te amo" de Marina para que minhas energias se renovassem. Eles eram o meu combustível. Eles também eram meus parceiros. O negócio não era só meu, era nosso. Cada um tinha sua função, sua responsabilidade. Eles não reclamavam. Entendiam, mesmo pequenos, que aquele esforço coletivo era o que nos mantinha unidos e de pé. Aprendiam sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre o valor de cada moeda ganha com suor. Dona Nair era a nossa avó postiça, nosso anjo da guarda. Muitas vezes, ela aparecia com um prato de comida, quando sentia que eu estava no meu limite, ou ficava de olho na Luísa, para que eu pudesse me concentrar no ponto do doce. Ela assistia à nossa labuta diária com um sorriso orgulhoso. Você está criando mais do que doces, Zilda.
está criando filhos de valor, ela me disse um dia. E era verdade. Em meio ao caos da produção, à exaustão da rotina, eu via meus filhos florescerem. Via o senso de dever em Carlos, a compaixão em Marina, a engenhosidade em João, a criatividade em Ana, a alegria em Pedro e em Luísa, a promessa de um futuro que, graças a Deus e a um velho tacho de cobre, seria muito diferente do meu passado. Eu estava cansada, sim, mas nunca estive tão viva. Os anos passaram como as estações, cada um trazendo suas próprias mudanças, seus próprios desafios e suas próprias colheitas. O tempo, que antes parecia um inimigo, se tornou um aliado que via meus filhos crescerem e meu negócio se consolidar. A casinha nos fundos do quintal de Dona Nair foi o palco dessa transformação, testemunhando as pernas que espichavam, as vozes que engrossavam e os sonhos que começavam a tomar forma. Carlos, meu primogênito, o menino sério que um dia me ajudou a empurrar um carrinho de mão, transformou-se em um jovem estudioso e compenetrado. A matemática, que ele usava para controlar nosso pequeno caixa, virou sua paixão. Ele devorava livros, passava horas na biblioteca da cidade e se tornou o primeiro da família a entrar em uma universidade. Vê-lo partir para Campinas, para estudar história, foi um misto de dor e orgulho indescritível. O meu menino estava alçando voo, usando as asas que a educação lhe deu. Marina, minha pequena mãe, que cuidava dos irmãos com tanto carinho, descobriu sua vocação no cuidado com os outros. Ela se tornou a enfermeira da família, sempre com um remédio para a dor de cabeça, um curativo para o joelho ralado. A sua compaixão transbordava. Ela se formou em enfermagem na escola técnica da cidade e seu primeiro emprego foi no hospital local, o mesmo onde eu dei à luz a tantos deles. A sua gentileza e competência logo a tornaram querida por todos. João, o menino que consertava brinquedos quebrados, desenvolveu um talento incrível para a mecânica. As suas mãos, que antes eram pequenas, se tornaram fortes e hábeis, capazes de entender o funcionamento de qualquer motor. Ele transformou a garagem improvisada de casa numa oficina e, com o tempo, abriu seu próprio negócio, uma oficina mecânica que se tornou referência na região, pela honestidade e pelo serviço bem feito. Ana, minha artista, que enfeitava a casa com flores e desenhos, canalizou sua criatividade para a beleza. Fez um curso de cabeleireira e abriu um pequeno salão na frente da casa de Dona Nair. O seu bom gosto e a sua conversa agradável atraíam clientes de toda a cidade. Ela não cortava apenas cabelos. Ela elevava a autoestima das mulheres, com a mesma delicadeza com que um dia encheu potes de doce. Pedro, o meu sonhador de sorriso banguela, cresceu apaixonado pela terra. Ele amava a horta de Dona Nair mais do que qualquer outro lugar. A sua conexão com o plantio, com o ciclo da vida, era profunda. Ele se formou técnico agrícola e, com um pequeno financiamento, comprou um sítio nos arredores de Mogi Guaçu. Ele não plantava apenas verduras. Ele cultivava o futuro, fornecendo produtos frescos para a cidade. E, claro, as frutas mais doces para as novas geleias que começamos a produzir. E Luísa, a minha caçula, o bebê que nasceu no meio do luto, cresceu no meio do cheiro de doce. Ela era a que mais entendia do negócio, pois ele era parte dela. Desde pequena, ela observava, aprendia, dava palpites. Era a que tinha o melhor ponto para o doce, depois de mim. Com um tino comercial que herdou não sei de quem, ela foi, naturalmente, assumindo as rédeas da produção e das vendas, trazendo ideias novas, modernizando os processos, sem nunca perder a essência artesanal que era a nossa marca. Eu via meus 6 filhos se tornarem adultos de bem, trabalhadores, honestos, cada um seguindo seu próprio caminho, mas sempre conectados pelas raízes que criamos juntos no quintal de Dona Nair. Eles eram a prova viva de que a minha frase estava certa. A caneta, o bisturi, a chave de fenda, a tesoura, a enxada bem usada e a colher de pau. Cada um, à sua maneira, encontrou a sua ferramenta para construir uma vida digna. Eles eram a minha maior e mais doce produção. Com o negócio prosperando e os filhos mais velhos começando a trilhar seus próprios caminhos, um sonho antigo começou a borbulhar no meu coração. O sonho da casa própria. Eu era imensamente grata a Dona Nair por tudo, mas a casinha nos fundos, que um dia fora nosso palácio, começava a ficar pequena para nossas operações
e para a nossa família em crescimento. Eu queria um lugar que fosse nosso. Um lugar para fincar raízes de vez. Um lugar onde eu pudesse construir não apenas uma casa, mas um lar para as futuras gerações e um espaço adequado para a nossa fábrica de doces. Comecei a economizar cada centavo que sobrava. Abri uma caderneta de poupança, a primeira da minha vida. Toda semana, eu depositava uma quantia, por menor que fosse. Aquele pequeno livro verde se tornou o guardião do meu sonho. Ver os números crescendo, lentamente, era um incentivo. Num domingo à tarde, depois do almoço, chamei todos os filhos para uma conversa. Estendi sobre a mesa um mapa improvisado de Mogi Guaçu, que Carlos havia desenhado. Meus filhos, comecei, a gente precisa de um lugar nosso, um lugar maior, com espaço para a nossa fábrica e para a nossa família. Eles me olharam, surpresos e animados. Eu tenho guardado um dinheiro, continuei, mas não é o suficiente. Eu preciso da ajuda de vocês. Naquele dia, fizemos um pacto. Todo o dinheiro que entrava, vindo do salão de Ana, da oficina de João, do salário de enfermeira de Marina, uma parte seria destinada ao fundo da casa nova. Tornou-se um projeto familiar. Começamos a procurar por terrenos. Foi Pedro, com seu conhecimento da região, que encontrou o lugar perfeito. Era um terreno grande, em um bairro novo que estava começando a se desenvolver, o Jardim Guaçuano. Era longe do centro, mas era espaçoso, com terra boa e uma grande árvore de manga no fundo. Quando fomos visitar o local, eu soube na hora. Era ali. Eu podia fechar os olhos e ver a casa, a varanda, as crianças correndo, e nos fundos, um galpão grande e arejado para os tachos de cobre. A negociação foi longa, mas com o dinheiro que juntamos, conseguimos dar uma boa entrada e parcelar o restante. A assinatura da escritura foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu, Zilda Aparecida de Souza, a viúva que quase foi para a rua, era agora uma proprietária de terras. Chorei de alegria. Comprar o terreno era apenas o primeiro passo. Construir a casa era um desafio ainda maior. O dinheiro era curto para contratar uma construtora. Foi então que a solidariedade, que tantas vezes me salvou, apareceu novamente. João, com seus contatos na oficina, conhecia pedreiros, eletricistas, encanadores. Carlos, com sua habilidade de planejamento, desenhou a planta da casa e do galpão. Aos finais de semana, a construção virou um grande mutirão. Meus filhos, genros, noras que começavam a aparecer, vizinhos, amigos, todos ajudavam. Uns traziam a comida, outros a mão de obra. Eu mesma aprendi a assentar tijolos, a preparar a massa de cimento. Minhas mãos, já calejadas pelo trabalho, ganharam novos calos, calos de construção de sonhos. Dona Nair, já velhinha, vinha nos visitar e trazia café e bolo, abençoando a obra. A casa foi subindo, tijolo por tijolo, um testemunho do nosso esforço e da nossa união. Cada parede erguida era uma vitória. Cada janela colocada era uma nova visão de futuro. E ao lado da casa, o galpão, o coração do nosso sustento, também tomava forma, projetado para ser funcional, limpo e, acima de tudo, o lugar onde a mágica do doce de leite continuaria a acontecer. O sonho, antes guardado numa caderneta de poupança, estava se tornando concreto, literalmente. O dia da mudança para a casa nova foi uma festa. Não uma festa com convidados e música alta, mas uma celebração íntima, cheia de significado. Carregar o primeiro móvel para dentro, pisar no chão de cerâmica fria que nós mesmos ajudamos a assentar, abrir as janelas e deixar o sol inundar os cômodos. Cada gesto era carregado de uma emoção profunda. A casa era simples, mas para nós era uma mansão. Tinha quartos para todos. Uma cozinha espaçosa com uma grande mesa de madeira no centro e uma varanda com ganchos para redes, onde eu me imaginava descansando no final do dia. No fundo do terreno, a mangueira generosa nos oferecia sua sombra. Mas a joia da coroa era o galpão. Era tudo o que eu sempre sonhei. Amplo, com pé direito alto, grandes janelas para ventilação e um chão de cimento liso, fácil de limpar. Instalamos pias de inox, bancadas de granito e no centro, em seus tronos, os meus fiéis tachos de cobre, agora polidos e brilhando sob a luz elétrica. Era uma cozinha industrial, mas com alma de cozinha de avó. A nossa mudança marcou uma nova era. Eu não era mais apenas a Zilda da feira,
ou a Zilda da casinha dos fundos. Na vizinhança do Jardim Guaçuano e por toda a cidade, eu passei a ser conhecida por um título que me enchia de orgulho: Dona Zilda do Doce. O novo espaço nos permitiu aumentar a produção e organizar melhor o trabalho. Luísa, com sua visão de futuro, implementou um sistema de controle de estoque e de encomendas. Contratamos nossas 2 primeiras funcionárias, vizinhas que precisavam de trabalho, para ajudar na rotulagem e na limpeza. O negócio estava se profissionalizando, mas o coração dele continuava o mesmo: a receita da vovó Benedita e o trabalho em família. A casa se tornou o ponto de encontro. Nos domingos, o cheiro não era de doce de leite, mas de macarrão e frango assado. A mesa grande da cozinha se enchia com meus filhos, noras, genros e logo os primeiros netos começaram a chegar, trazendo uma nova onda de risos e de alegria para a nossa vida. Dona Nair, que ficou morando em sua casa com Ana cuidando dela, era nossa convidada de honra em todos os almoços de domingo, até o dia em que descansou em paz, deixando uma saudade imensa e a certeza de que anjos podem, sim, usar vestidos de chita e ter cheiro de alfazema. Eu via minha família crescer, forte e unida, ao redor daquele negócio que nasceu do desespero. O galpão não era apenas um local de trabalho, era o coração da nossa família. O som dos tachos borbulhando era a trilha sonora da nossa prosperidade. O cheiro de doce que pairava no ar era o perfume da nossa vitória. Eu tinha uma casa, tinha um negócio, tinha uma família abençoada. O caminho tinha sido longo e árduo. As cicatrizes da luta estavam nas minhas mãos, nas minhas costas, na minha memória. Mas ao olhar ao redor, ao ver meus filhos felizes e meus netos correndo pelo quintal, eu sabia que cada lágrima, cada gota de suor, cada noite sem dormir, tinha valido a pena. Eu não tinha apenas construído uma casa, eu tinha construído um legado. Os anos continuaram a passar, e eu tive o privilégio de assistir, do camarote da minha varanda, aos frutos do nosso trabalho florescerem de formas que eu jamais poderia ter imaginado. Meus filhos, aquelas 6 pequenas sementes que eu protegi com unhas e dentes, tornaram-se árvores frondosas, cada uma dando seus próprios frutos. Carlos, meu filho historiador, tornou-se um professor universitário respeitado. Ele não apenas dava aulas, ele inspirava seus alunos a olharem para o passado para entenderem o presente. Publicou livros, participou de congressos. E em cada palestra, em cada agradecimento, ele sempre citava a mãe, que com pouca instrução lhe ensinou o valor de uma caneta. Marina, minha enfermeira de coração gigante, virou chefe do setor de pediatria do Hospital de Mogi Guaçu. Sua dedicação e seu carinho com as crianças doentes eram lendários. Ela salvou vidas, confortou pais e treinou uma nova geração de enfermeiras com a mesma compaixão que um dia usou para cuidar de seus irmãos. João, o mecânico de mãos de ouro, expandiu sua oficina. Tornou-se um empresário de sucesso, gerando empregos e sendo conhecido em toda a região como o doutor dos carros. Ele nunca perdeu a sua humildade, sempre com as mãos sujas de graxa, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Ana, com seu salão de beleza, tornou-se uma referência de estilo na cidade. Ela abriu filiais em Mogi-mirim e Itapira. Mais do que isso, ela criou um espaço onde as mulheres não iam apenas para se embelezar, mas para conversar, desabafar, criar laços. O salão dela era um refúgio, um clube feminino de apoio mútuo. Pedro, meu filho da terra, transformou seu pequeno sítio em uma fazenda modelo de produção orgânica. Ele fornecia alimentos saudáveis para escolas e hospitais, e foi um pioneiro na agricultura sustentável na região. Ele provou que era possível viver da terra com respeito e amor por ela. E Luísa, minha caçula, a herdeira do tacho, assumiu completamente a Doces da Zilda. Com sua visão moderna, ela expandiu a linha de produtos para geleias, compotas e bolos, criou um site, começou a vender pela internet e levou o nome da nossa família para todo o Brasil. O galpão que construímos nos fundos de casa se tornou pequeno e ela construiu uma fábrica nova, moderna, mas que mantinha um espaço especial para os velhos tachos de cobre, o coração da empresa, como ela dizia. Eu, a matriarca, observava tudo isso com um orgulho que mal cabia no peito. Eles não eram apenas bem-sucedidos em suas profissões, eram bons maridos, boas esposas, pais e mães maravilhosos. Eram cidadãos honestos, que contribuíam para a sua comunidade.
A verdadeira medida do meu sucesso não estava nos lucros da fábrica ou no tamanho da minha casa. Estava ali, na mesa de domingo, que agora precisava ser estendida para caber tantos netos. Estava no barulho das crianças, nas conversas animadas, no brilho dos olhos dos meus filhos ao contarem sobre suas conquistas. Eles eram a minha obra-prima, a minha vingança doce contra um destino que um dia pareceu tão amargo. Eles eram a prova de que o amor, o trabalho e a fé podem de fato mover montanhas. Ou, no meu caso, transformar leite e açúcar no mais doce dos futuros. Um dia, recebi uma carta oficial da prefeitura. Meu coração gelou por um instante. Cartas oficiais raramente traziam boas notícias para gente como eu. Mas, ao abrir o envelope, meus olhos se encheram de lágrimas. Era um convite. A escola municipal do nosso bairro, a mesma onde meus 6 filhos estudaram, faria uma cerimônia em minha homenagem. A diretora, uma antiga professora de Carlos, escreveu que a minha história de vida era um exemplo para a comunidade e que eles gostariam de me homenagear no dia da festa de formatura dos alunos. A cerimônia foi de uma simplicidade emocionante. O pátio da escola estava enfeitado com balões. Meus filhos e netos estavam todos lá, na primeira fila. Eu, com meu melhor vestido, sentia-me pequena e ao mesmo tempo gigante no palco improvisado. A diretora falou sobre resiliência, sobre a força da mulher, sobre a importância da educação. Carlos, a meu pedido, também disse algumas palavras. Ele não falou do professor universitário que se tornou, mas do menino que aprendeu com a mãe a nunca desistir. Quando ele terminou, a plateia, formada por pais, alunos e professores, aplaudiu de pé. Eu chorei, um choro bom, de gratidão, mas as homenagens não pararam por aí. Alguns meses depois, o prefeito, o mesmo cujo pai quase me fez perder a fé nos homens, me convidou para uma cerimônia na Praça Rui Barbosa, a praça onde eu chorei a venda da minha aliança, onde encontrei Dona Nair. Lá, no coração da cidade, eles inauguraram um banco novo, de madeira envernizada, com uma pequena placa de metal. Nela estava gravado, em homenagem a Zilda Aparecida de Souza, Dona Zilda do Doce, exemplo de força, trabalho e empreendedorismo para nossa cidade. Sentar naquele banco pela primeira vez foi como fechar um ciclo. Eu olhei ao redor. Vi a joalheria onde vendi meu passado. Vi a esquina onde encontrei meu futuro na figura de Dona Nair. Vi o caminho que levava ao escritório do Dr. Álvaro. Tudo estava ali, como testemunhas silenciosas da minha jornada. Mas agora, eu não era mais a viúva desesperada. Eu era a Dona Zilda. Eu tinha um banco com o meu nome. Era um gesto simples, um pedaço de madeira numa praça. Mas para mim, significava o mundo. Significava que a minha luta tinha sido vista, que a minha história importava. Hoje, já com os cabelos brancos e os passos mais lentos, eu gosto de ir à praça nas tardes de domingo. Sento-me no meu banco e observo a vida passar. Vejo as novas gerações, os jovens casais, as crianças correndo atrás dos pombos, e sorrio. Às vezes alguém me reconhece. Olha, é a Dona Zilda do Doce. Eles vêm, me cumprimentam, agradecem. Dizem que meu doce fez parte da infância deles, do casamento, das festas de família. E eu agradeço de volta. Porque foram eles, os meus clientes, os meus vizinhos, a minha cidade, que acreditaram em mim e me ajudaram a reescrever a minha história. Aquele banco não é só meu. É um monumento a toda uma comunidade que, de uma forma ou de outra, me estendeu a mão. A minha casa hoje vive cheia. O cheiro de doce de leite ainda paira no ar, mas agora se mistura com o cheiro de bolo de cenoura, de café passado na hora e, principalmente, com o cheiro inconfundível de risada de neto. O galpão nos fundos, onde tudo começou de verdade, virou uma espécie de museu. Luísa fez questão de manter os tachos de cobre originais ali, como um altar. É lá que eu vou quando quero ficar um pouco sozinha com minhas memórias. A fábrica nova, moderna e reluzente, fica em outra parte da cidade, e é o império de Luísa. Mas o coração de tudo, a alma, ainda está aqui, neste quintal, debaixo da sombra da mangueira. Meus netos, já adolescentes, às vezes me pedem para contar a história de novo. A história de como a vovó ficou viúva, com 6 filhos, e quase morou na rua. Eles ouvem com os olhos arregalados, como se fosse um conto de fadas, uma lenda distante. Para eles,
A pobreza e o desespero são apenas palavras numa história. E essa, eu acho, é a minha maior vitória. Eu me sento na cadeira de balanço na varanda, a mesma que era de Roberto, e observo a agitação. Vejo um pouco de mim e de Roberto em cada um deles. A seriedade de Carlos no meu neto que ama ler. A doçura de Marina na minha neta que sonha em ser médica. A habilidade de João no garoto que desmonta e monta o próprio videogame. A arte de Ana na menina que pinta aquarelas. O amor pela terra de Pedro no pequeno que tem sua própria hortinha no vaso. E o tino para os negócios de Luísa na minha neta mais nova, que já vende pulseirinhas de miçanga na escola. O ciclo se renova. A vida continua. A minha jornada foi longa, pavimentada com muitas lágrimas e um suor que parecia não ter fim. Houve momentos em que pensei em desistir, em que a escuridão parecia forte demais. Mas então eu olhava para os rostos dos meus filhos e encontrava a luz. Olhava para dentro de mim e encontrava a força das mulheres da minha família, da minha mãe Alice, da minha avó Benedita. Minha história não é sobre fazer doce de leite. É sobre transformar o amargo em doce. É sobre entender que, às vezes, a vida nos tira tudo para nos forçar a descobrir a força que nem sabíamos que tínhamos. É sobre a dignidade que existe em recusar o caminho fácil, mas errado. É sobre a generosidade que aparece de onde menos se espera. É sobre a família, o trabalho, a fé e o estudo. Os 4 pilares que sustentaram a minha vida e salvaram a minha família. Eu sou Zilda Aparecida de Souza, a viúva, a mãe, a doceira, a avó. E esta é a minha história. Uma história que espero possa adoçar um pouco a vida de quem a ouve. E assim como a receita da minha avó foi passada para mim, e de mim para os meus filhos, eu espero que a essência desta história também seja compartilhada. Se a minha jornada te inspirou de alguma forma, se ela te fez acreditar um pouco mais na força que existe dentro de cada um de nós, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e a compartilhar a sua própria história de superação nos comentários. Pois cada vida é uma receita única, e juntas elas formam o mais delicioso banquete. Muito obrigada por me ouvirem.